mas clamando com poder, brilhará a luz. Tomem os laços de Satã, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar. Eu quero
dois barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Verso de número 4, quando acabou de falar, disse-lhe a Simão: fazer-te a mal alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra, lançarei a rede. E fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que se iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta de mim, que eu sou um homem pecador, pois que o espanto se apodera dele e de todos os que estavam com ele, por causa da pesca de peixes que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse-lhe a Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de alma. E lavando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. E você diz amém, senta glorificando o nome do Senhor Jesus. Glória. Meus irmãos, é uma honra, prazer estar aqui pela primeira vez, e hoje mesmo continuar abençoando esta igreja. Quero louvar a Deus pela vida do pastor. Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério. Pastora Rosimeire, que Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério. Obrigado pelo convite. Quero louvar a Deus também pela vida da cantora Aurélia. Deus continue te abençoando, te usando mais e mais na presença dele. Deus continue abençoando meu irmão Paulo Silas, meu irmão. E pastor, uma vez nós fomos cantar na igreja, e aí nós somos duplo. E aí o pastor, o irmão deu o papel para ele, com os nomes, né? Aí o pastor disse assim: irmãos, agora nós vamos ouvir Pedro Paulo e depois Paulo e Silas. E no final, falando: não, é dois em um, é os quatro mesmo. E foi bem esse nome de Jesus. Deus abençoe. Muito obrigado por estar acompanhando. Laura, nós estamos te abençoando. E quantos estão dispostos a ouvir a voz de Deus? Meus irmãos, quero agora um pouco da sua atenção, porque eu vou ser rápido, mas objetivo naquilo que Deus colocou no meu coração. É certo que Cristo, quando andou sobre a terra, ele sempre arrastou a multidão pelas suas palavras. Jesus sempre foi manso e humilde em seus ensinamentos. As parábolas de Jesus encantavam todos os que ouviam. É por isso que todas as vezes que vemos Jesus andar sobre a terra, ele sempre arrasta a multidão. E não é uma qualquer multidão. Quando eu falo multidão, eu não falo uma multidão de 100 pessoas, de 200, de 500. Quando eu falo uma multidão, eu falo que há uma multidão de 5.000 pessoas, fora mulheres, seguindo simplesmente um homem. O que esse homem tinha? Este homem, ele era chamado de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus andou sobre a terra, conhecido como Filho de Deus. Ele é o Verbo de Deus que desceu do céu para salvar a humanidade. Cristo é a palavra de Deus revelada na terra. Jesus veio à terra com um único propósito: salvar a humanidade. Ele começa o seu ministério com 30 anos de idade. Com 30 anos de idade, Jesus larga a carpintaria. A sua mãe o pergunta: onde tu vais? Eu vou fazer aquilo que Deus me trouxe
desce no Jordão para ser batizado pelo seu primo João. Quando ele chega no Jordão, aleluia, João estava ministrando e dizendo: eis que vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que há de vir após mim é tão grande que cujas sandálias dos seus pés não sou digno de carregar. E eu vos batizo com água, mas digo mais, ele vos batizará com o Espírito Santo
assim: e entrando no barco, que era de Simão Pedro. Isto aqui mexe comigo, porque Jesus está entrando em um barco aonde alguém viveu uma das suas maiores frustrações. Jesus está entrando no barco aonde alguém está querendo parar. Jesus está entrando dentro de um barco aonde tem alguém decepcionado, disposto a largar tudo, largar profissão, largar tudo. E Jesus está entrando. E esse entrando aqui de Jesus está dizendo: Pedro, agora quem assume o seu barco, aleluia, sou eu. Agora o controle do barco, aleluia, é meu. Quando o texto diz que Jesus entrando no barco que era de Simão, o texto se refere a dizer que Jesus entrando, Jesus está dizendo: Pedro, agora o controle está na minha mão. Agora quem assume o seu barco sou eu. Pedro, agora, eu vim profetizar aqui, eu vim ser profeta. Levante a mão que eu quero profetizar. E se você receber isto, libera glória a Deus. Qual é a palavra, pregador? É no meio do teu cenário que Jesus vai aparecer e vai assumir a sua casa, vai assumir a tua família, vai assumir o teu emprego. Hoje Jesus está dizendo: eu vou assumir aquilo que tem tirado a sua paz. Hoje eu vou assumir o controle da tua família, o controle da tua casa. Parece que está perdido, parece que vai ser mais um dia frustrado, um ano de decepção. Só que Jesus entra dentro dessa casa para assumir o controle da tua história. Ai, será que você pode glorificar a Deus por essa palavra? Será que você pode louvar a Deus por essa palavra? Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui nessa noite. Deus está dizendo: eu vou mudar o cenário. Não vai terminar como começou. Jesus chegou dentro da história. E entrando no barco, isso aqui é para encerrar. Entrando no barco que era de Simão Pedro, ensinou. E depois, olha o que Jesus faz. Depois de terminar de ensinar, Jesus não conhece quem é Pedro. E Jesus não sabe o que acontece. Quem olha para Pedro acha que é só mais um pescador normal. Mas Jesus está chamando Pedro para voltar para o lado. Aleluia! Glória a Deus! Vou de novo. Aleluia! Jesus está pegando Pedro, puxando o barco de Pedro e diz: vamos para o lago. Que lago é este? O lago aonde Pedro viveu uma frustração. O ambiente onde Pedro se tornou frustrado. Aí Jesus está pegando Pedro, levando para o lugar do ambiente onde ele viveu a frustração dele. Ele está dizendo: lança a rede. Na tua vida eu vou mudar o teu cenário.